Nesse evento dessa semana, nós tivemos esse grupo, então, de louvor aqui na igreja, chamado de IP Alpha. Eu, infelizmente, não pude estar presente pessoalmente aqui. A gente teve uma contingência de saúde com a minha esposa, Raquel, lá em casa, mas está tudo bem, graças a Deus, para o seu coração ficar tranquilo. Mas eu não vim pessoalmente. Eu gostaria de conhecer as pessoas aqui, o Guilherme Andrade, já que a gente tem o mesmo ministério, eu e ele, sabe? Aquele cara do Projeto Sola, que toca, canta muito bem. Eu tenho o mesmo ministério que ele. Não de cantar, de pregar, porque ele prega na igreja dele, é pastor lá também. Sei que você imaginou que fosse algo ligado ao louvor, mas não era na verdade. O que me chamou a atenção mesmo nessa semana, eu acompanhei tudo pela internet, que eu pude acompanhar. Então, o que me chamou mesmo a atenção durante a semana foi que tinha uma irmã aqui na igreja, junto com seu marido, uma irmã chamada Juliane Souza, e ela cantou uma música composta pelo seu marido, com outras pessoas. O marido é o Léo Brandão, uma música chamada A Jesus. E essa música, não sei se você sabe, mas ela dominou as mídias sociais durante os últimos dias, a ponto de ser assim, a música mais ouvida no YouTube, entre outras plataformas. Isso foi tão grandioso mesmo que eu não vi o programa, mas eu soube que ela foi chamada para participar do programa Altas Horas. Então ela foi nesse programa, fez uma participação, não sei exatamente como, mas eu sei que isso é fruto dessa dedicação desses irmãos, e a gente deve orar pela vida deles, interceder, mas também do sucesso que essa música fez. Essa música me impactou de certo modo, porque essa não é uma música que era para fazer sucesso, sabe? Quando a gente ouve as músicas de modo geral, pela letra, essa letra especificamente da música da Juliane Souza, é uma letra de muito arrependimento, é uma letra em que eles colocam o coração ali, dizendo que estão arrependidos, uma letra que fala sobre mudança de vida, sobre hipocrisia da própria pessoa que está ali cantando aquela canção. Muitas vezes a gente canta sem prestar atenção, mas isso me surpreendeu, o fato dela cantar uma letra tão dura, tão difícil, e ao mesmo tempo isso ser tocado, ter repercussão, assim por diante. A gente tem uma grande dificuldade de ouvir palavras mais duras, principalmente quando alguém diz que a gente está errado. Então, isso começa na nossa casa com os nossos pais, quando a gente é criança, e eu espero que um dia meus filhos reconheçam que toda palavra dura que eu disse para eles foi para o bem deles, na verdade, não para o mal. Mas isso começa na nossa casa quando a gente é criança e a gente já tem uma resistência em ouvir algo que a gente está errado, ser confrontado, contrariado. Não é coisa muito boa, para o nosso coração, na nossa perspectiva. E eu me lembro de uma passagem da minha própria vida que foi a seguinte: uma vez eu me desentendi com um irmão na fé, e eu agi de um modo totalmente errado. Eu cometi uma atitude que você nem imagina qual seja, mas muito ruim. E eu me lembro que naquela cena em que eu agi de modo errado, o meu irmão mesmo de sangue, que é o João, que canta aqui, herdou o mesmo talento que eu para pregação, não para música. Então, o João estava na cena e eu pensei ele é meu irmão de sangue, meu irmão, então ele vai me defender. Por quê? Porque quando a gente era criança e a gente brigava na rua, era assim, não importa se você está certo ou está errado, você briga, teu irmão briga contigo, e a gente viveu esses episódios, só que a gente se converteu. E aí, quando eu me meti naquela história, e eu estando errado, o meu irmão João, ele teve a coragem de dizer que eu estava errado, e ele falou: não, cara, você está errado, e aí você tem que desfazer o mal que você fez. Aquilo inicialmente soou para mim como uma traição, a gente rompeu todo o laço de irmão, dividiu o biscoito contigo durante todos esses anos na faca, que a gente dividia na faca para não dar problema, e agora, você me abandona desse jeito. Mas depois eu fui perceber o quanto que aquilo foi importante para que eu não permanecesse no erro. Então eu não tive apoio para continuar errando.
E aí eu tive a oportunidade de me retratar com esse irmão que eu amava, né, e ainda amo em Cristo. E graças a Deus esse irmão me perdoa também, e a gente caminha junto para a glória de Deus. Você não faz ideia, mas esse irmão estava aqui tocando aqui em algum lugar, você nunca vai saber, só Jesus sabe. Eu e esses dois irmãos aí que participaram dessa cena. Meus irmãos, o profeta Jonas, ele nos chama para ouvir uma mensagem que não é muito boa. E Deus, na verdade, que chama ele para essa mensagem que não parece muito boa. Quando a gente lê a história do profeta Jonas, muitas vezes a gente se esquece e se perde nesses contextos maravilhosos da palavra de Deus, mas que não são o essencial da mensagem. Então a gente fica pensando muitas vezes no grande peixe. Você conhece a história famosa? Então Jonas é chamado para pregar, ele foge para o fim do mundo, e aí no meio do mar ele é lançado no mar, e aí um peixe vai e engole Jonas, e aí depois Jonas é cuspido, vomitado numa praia. Nem um peixe aguenta Jonas, de tão amargo que ele era dentro da sua própria barriga, do seu próprio estômago. Jonas é lançado numa praia, se arrepende, e aí faz a vontade de Deus. Só que quando Jonas vai e prega, aquele povo se arrepende, né? Isso é espantoso para todos nós, e para o profeta é também. É estranho a gente pensar nessas coisas. Eu, por exemplo, assim, para ser bem simples na questão do peixe, eu creio, meus irmãos, com toda a minha fé, que se a palavra dissesse que uma minhoca engoliu Jonas, eu aceitaria. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele transformou o meu coração. Então Ele transformou a minha vida, Ele me fez enxergar. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então, diante disso, eu não tenho problema nenhum em achar que um ser do mar lá engoliu esse cara e vomitou esse cara em algum lugar. Alguns estudiosos, inclusive, né, curiosamente, quando eles leem lá o Novo Testamento, em que Jesus mesmo compara o seu sinal, o sinal de Jonas, Jesus diz, não vou dar sinal nenhum para vocês. Lembra? Os fariseus pedem um sinal. Aí Jesus diz, não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E aí Jesus diz que o sinal dele é o sinal de Jonas. Alguns estudiosos vão acreditar, inclusive, que já que o sinal de Jesus é ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia, Jonas pode ter morrido dentro da barriga do peixe e ressuscitado depois. Deus pode fazer todas as coisas, meu amigo. Eu não duvido de Deus. Mas o centro da história não é esse. O centro da história é uma história de arrependimento. Então, a palavra de Deus diz assim, Jonas capítulo 1, verso 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém, amém. Meus irmãos, o chamado de Jonas é simples. Ele tem que levantar e ele tem que pregar contra uma cidade. A gente vai perceber pelo texto que é uma cidade que ele odeia. Então ele é chamado para pregar contra uma cidade que ele odeia. E Deus diz que a maldade daquela cidade era tão grande que tinha chegado até a presença dele. Sabe quando você começa a juntar lixo e o lixo vai crescendo? A visão que Deus passa é essa, de uma montanha de lixo que chega até o céu. Esses são os pecados dessas pessoas, essa é a maldade dessa cidade. Mas se Jonas odeia aquela cidade, o chamado dele para o próprio coração deveria ser bom. Imagine, meu irmão, que Deus te chama para falar contra, pregar contra, para dizer que vai ser destruído alguém que seja seu inimigo. Imagine que você tenha inimigos, ou algum inimigo, uma pessoa que você não goste, uma pessoa que você odeie de repente. E aí Deus vai e fala para você, vai lá e fala para aquela pessoa que ela vai ser destruída. Poxa, eu contaria nos dedos a hora para poder dizer para aquele sujeito assim, Deus vai acabar com você, Deus vai te destruir. Mas estranhamente, Jonas entende a mensagem de Deus porque ele é profeta de Deus. E ele sabe a primeira lição desse texto, que é a lição que nós retiramos também, que pregar contra é, na verdade, pregar a favor. Meus irmãos, pregar contra é, na verdade, pregar a favor. Jonas entende das coisas de Deus e ele sabe que quando Deus disser que aquela cidade vai ser destruída, aquelas pessoas
terão a possibilidade de se arrependerem. Então, por exemplo, se Deus não dissesse nada, ninguém teria a possibilidade de se arrepender, mas Deus diz que aquelas pessoas serão destruídas, então agora elas têm a possibilidade de se arrepender. Você vai ver lá no capítulo 3, que Jonas, ele vai dizer para as pessoas assim: ainda 40 dias, Nínive será destruída. É só isso que ele diz. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Olha só, essa mensagem é vista pelo profeta como uma mensagem boa, como uma possibilidade de arrependimento, como algo bom para aqueles que seriam os seus inimigos. Meus irmãos, domingo após domingo, nós viemos a esse lugar. E enquanto estamos aqui, domingo após domingo, a palavra aqui é pregada, confrontando o nosso próprio coração. Uma vez eu conversando com o irmão, ele me disse algo que eu achei interessante, mas eu discordei completamente, que foi o seguinte: ele falou assim: poxa, Clóvis, mas as pessoas têm uma vida tão dura, o cara tem que trabalhar a semana toda, agora a escala de trabalho mudou, o cara tem que trabalhar 5x2, e aí de repente, poxa, o cara chega aqui no domingo e vocês ficam batendo nele, vocês ficam pregando palavras duras. Não seria muito melhor você dizer uma palavra mais branda, uma palavra mais adocicada? É claro que não, meus irmãos. Por quê? Porque quando dizemos a verdade, ela tantas vezes machuca o nosso coração, mas para que o nosso coração seja curado de um mal maior. Eu venho aqui domingo após domingo igual a vocês e sou confrontado da mesma forma com a palavra de Deus que é pregada nesse lugar. Imagine o mal que faríamos se não falássemos sobre pecado, se não falássemos sobre arrependimento, se não falássemos as durezas da mensagem da palavra de Deus e você voltasse para casa enganado e aí no último dia da sua vida você se encontrasse com Deus totalmente perdido, sendo condenado. A mensagem de Cristo é, na verdade, uma mensagem de arrependimento. Quando você vê o Evangelho como um todo, o próprio Jesus pregava sobre arrependimento e que o reino de Deus estava próximo diante disso. Eu venho aqui então domingo após domingo igual a você, quando os pastores pregam, eu sou confrontado. Mas assim eu sou ferido para ser curado, eu sou quebrado para ser restaurado, eu sou morto com Cristo, mas agora Cristo vive em mim. A palavra tem que fazer isso no nosso coração. E quando eu venho, meu estômago embrulha, eu passo mal ouvindo a pregação da palavra, mas não levanto, passo mal sentadinho, não saio no meio do culto e volto. Fico ali aguentando as pancadas, mas aguento isso sabendo que isso é bom, isso é positivo, essa é a verdade. E isso de algum modo vai moldar o meu caráter e a minha vida à semelhança de Cristo. Isso vai me fazer alguém mais parecido com Jesus. Não se engane quem fala tudo o que você quer ouvir, quem fala o evangelho do amor, sem conhecer que o amor tudo sofre, tudo espera, sem conhecer o que é amor na verdade de Coríntios 13, que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Não se engane, quem fala esse evangelho dos ursinhos carinhosos é manipulador, é falso e isso é caminho de morte. O evangelho apresenta para nós, na verdade, um espelho. Esse espelho é apresentado para nós como algo que mostra o nosso pecado, que mostra a nossa vileza, que mostra a nossa maldade. Eu me lembro de uma história que eu já compartilhei mais de 1000 vezes, é para você nunca ler esse livro, tudo bem? Eu li, já foi o mal suficiente, você não precisa ler. O nome do livro é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então, a história de Dorian Gray é a seguinte: um jovem, ele recebe uma herança, ele fica muito rico, ele mora num tempo que não tem máquina fotográfica nem selfie,
Então ele paga um cara para pintar um retrato dele. O retrato é pintado e nesse momento em que o retrato é pintado, ele faz um pacto com o diabo. E nesse pacto ele espera receber o seguinte, que o retrato mude, envelheça, é ficção, tudo bem, gente? O retrato mude, envelheça e ele permaneça o retrato, ele permaneça intacto, ele permaneça o mesmo. A gente envelhece rápido, né? Às vezes eu vejo foto minha de um mês, eu já vejo que eu estou diferente para pior, não é diferente para melhor não, meu irmão. Diferente para pior, eu tenho que usar esses filtros da internet para ver se melhora. Cara, é justamente o que acontece naquela história. O Dorian Gray, então, ele vai se tornar fotografia, ele não muda, mas o retrato começa a mudar. E tudo que ele faz de errado aparece naquele retrato. Então, ele resolve esconder o retrato do próprio rosto. E aí ele joga o retrato dentro de um porão. Já vou te contar o final da história para você não ter que ver, nem ler. No final da história, o Dorian Gray, ele se encontra com o próprio retrato que ele tanto escondeu. E o retrato se transformou num monstro, na verdade. E quando ele olha para o próprio rosto como um monstro, ele morre. Meus irmãos, o Evangelho evita esse fatídico encontro no último dia. No último dia veremos a nossa própria imagem. Ou você se transformou em você mesmo, decaído, culpado, pecaminoso, inimigo de Deus no último dia. Ou Cristo vai ser a sua própria imagem do último dia, para que você seja justo, para que você seja justificado, para que você seja chamado filho de Deus. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu me converti a Jesus Cristo. Eu era bom filho, eu era bom neto, eu era bom aluno, eu só tirava nota boa. Eu parecia totalmente bonzinho, mas diante do Evangelho, quando eu conheci o Evangelho de Jesus, eu percebi toda a maldade que tinha no meu próprio coração. Meu coração era enganoso, meu coração era cheio de corrupção. Meu coração não trazia confiança para mim mesmo, pelo contrário, nele eu estava totalmente perdido e desesperado. Eu me lembro que quando eu ouvi a mensagem do Evangelho e quando eu percebi que eu estava totalmente perdido, finalmente eu pude correr para Cristo. Essa é a mensagem, que você corra desesperadamente para Cristo e nele encontre a esperança eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pense nos 2 maiores mandamentos. Qual dia da sua vida que você amou a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento? Segundo mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Quando que eu tinha amado alguém como eu me amava? Não, eu me achava superior, eu me achava melhor. Quando eu fazia o bem, eu fazia para ser recompensado, eu fazia para receber o tapinha nas costas, eu fazia para minha própria glória. Eu nunca fiz nada para a glória de Deus. Quando o Evangelho me mostrou isso, foi como aquele homem se olhando no espelho, no retrato. Meus irmãos, eu tive que correr para Cristo como única esperança de salvação. Eu me assustei, mas eu encontrei a salvação em Jesus Cristo. Pregar contra, meus irmãos, é na verdade pregar a favor. Segunda lição desse texto, a pregação contrária gera arrependimento. A pregação contrária gera arrependimento. Meus irmãos, a pregação contrária é um grito de aviso diante de um precipício. Diante de um precipício, dê um passo para trás. Como que você vai se apresentar diante de um Deus justo, com um coração totalmente corrupto e cheio de injustiça? Nesse tempo do profeta Jonas, você vai ler no final do texto que aquelas pessoas rasgavam as roupas, jogavam terra na cabeça e ficavam sem comer. A conversão foi tão louca assim. Quando a gente se converte de verdade, a gente se converte exageradamente.
Meus irmãos, se a gente não passou por uma conversão exagerada, se a gente passou por uma conversão comedida, a gente deve suspeitar da nossa própria conversão. Eu lembro que quando eu me converti, então, eu comecei a ficar neurótico com as mentiras que eu falei, e eu pensava assim, cara, eu menti tanto na minha vida, Senhor, eu vou chutar fora todas as histórias que eu contei, porque eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Eu peguei CD na minha casa, quebrei, na época existia CD, né? Os mais jovens perguntem para os mais velhos depois. Existia um troço chamado CD, tinha uns troços lá, quebrei aquilo tudo. Lembra de Atos capítulo 17, as pessoas lá queimando os livros que elas possuíam. Livro você recebia de herança, era uma casa, era um carro hoje, um livro. Nesse tempo que ninguém fazia livro. Para você ver como é que esse negócio era caro. As pessoas queimaram aqueles montes em praça pública, era dinheiro sendo queimado. Por quê? Porque se converteram de verdade. Meus irmãos, quando a gente se converte de modo exagerado assim. O exagero dos ninivitas foi tão grande que eles colocaram os animais para jejuar. Imagina você se converter, começar a jejuar e colocar seu cachorrinho para jejuar. Ó, agora não tem mais comida para você não, ração nada. Seu gatinho vai jejuar agora. Parece loucura, não parece? Parece, quando a gente se converte, parece loucura. Eu botar meu peixe, eu tenho peixe, eu não tenho animais assim, eu tenho peixe. Peixe é animal também, não é isso? Chama pet fish. Então, um peixe lá que eu falo com ele não me obedece, não entende nada, mas eu falo com ele. Imagina, agora, ó, você também não vai comer. Beleza? Eu chamo o peixe de pimpe. Pimpe, você não vai comer mais nada, agora a gente vai jejuar para Deus perdoar a gente, para Deus olhar para a nossa vida com misericórdia. Então eles faziam isso para demonstrar tristeza. Agora nós fazemos o quê? Nós rasgamos o nosso coração. Em vez das nossas roupas, rasgamos o coração. Dizemos para Deus que falta um pedaço dentro de nós, do tamanho dele, que só ele pode preencher. Agora, em vez de jogar terra na cabeça, a gente diz que a nossa vida é suja. Agora, em vez de botar o nosso bichinho, o animalzinho para jejuar, a gente diz para Deus que a gente morre de fome se a gente não tiver o perdão de Deus para a nossa vida. A mudança de vida, meus irmãos, é dolorosa, mas depois disso há algo muito melhor. A pregação de Jonas é ainda 40 dias, a cidade vai ser destruída. Só que aquelas pessoas se arrependem. Jonas percorre aquela cidade em um dia, uma cidade que deveria ser percorrida em 3. A frase dele é a mais curta possível, é a pior possível. Deus não se importa muitas vezes com quem está pregando, mas Deus faz essa mensagem ser aplicada a cada coração que seja assim, nessa noite, mais uma vez. Quando a gente vê a pregação de Pedro em Atos 2, ele cheio do Espírito Santo depois do Pentecostes, sabe o que acontece? Ele fala em Atos capítulo 2, verso 36, para os seus ouvintes: vocês crucificaram Jesus, aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. Isso não é coisa tranquila de se ouvir. A culpa de ter crucificado aquele a quem o Senhor fez Senhor e Cristo. Mas essa verdade foi tão maravilhosa para aqueles corações, apesar de ser totalmente pesada para aqueles corações, que eles disseram assim: então o que a gente faz? Pedro disse: arrependam, confessem seus pecados, mudem de vida. Quando a gente lê o início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 4 a 6, a gente vê João Batista pregando. Mensagem de João Batista qual é? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. João Batista vai ser preso, Jesus continua pregando. Ali é Marcos 1, 14 e 15, tudo bem? Marcos 1, 14 e 15, Jesus vai pregar agora. Jesus diz: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. A igreja hoje prega o quê? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. O arrependimento não é uma vez na vida. Eu me lembro que com 15 anos eu chorei pelos meus pecados. Eu chorei pela minha iniquidade, eu chorei pela minha maldade, eu chorei porque eu não conseguia chegar a Deus com as minhas próprias pernas, com a minha própria força.
Mas com 30 anos eu chorei de novo. Essa semana eu chorei com 44 anos. Chorei pelos meus pecados mais uma vez. O arrependimento tem que ser contínuo na nossa vida. Meus irmãos, a lógica que Jesus estabelece é essa: arrependam-se, o reino está próximo. Quanto mais próximo você estiver do reino de Deus, mais arrependido você vai estar. Ao mesmo tempo, quanto menos arrependido você estiver, menos próximo do reino de Deus, mais distante do reino de Cristo. A mensagem de Cristo é para todos nós uma mensagem de arrependimento. Como que a gente aplica então essa mensagem ao nosso coração? Primeira aplicação: leia a Bíblia contra você. Leia a Bíblia contra você. Existe um mal no nosso coração que é achar que a gente é sempre o bonzinho da história. Eu lembro do profeta Natan confrontando o rei Davi. Você lembra dessa história? Davi trai a sua família, trai a Deus, trai um homem de confiança. Davi coloca esse homem para morrer, isso a Bíblia chama de assassinato, chama isso de assassinato. O profeta Natan tem que confrontar Davi. O profeta Natan primeiro conta uma historinha, sabedoria. Então ele conta uma história que era de grande injustiça. Um cara tinha uma opção de ovelhinha, uma opção de coisa, e o outro só tinha uma. E ele vai lá e pega do outro e mata e prejudica o outro, e o outro fica sem nada. E aí Davi, quando ouve aquela história, o que Davi pensa? O que nós pensamos geralmente, que é sempre o outro que está errado. Então Davi diz assim: tem que matar esse cara, tem que restituir 100 vezes e ainda tem que matar esse camarada. Então Natan diz para ele: Davi, você é esse homem, tu és o homem. Meus irmãos, quando eu li essa história pela primeira vez, eu pensei: cara, que desgraçado era Davi. Como é que um homem segundo o coração de Deus faz uma coisa dessas? E quando eu li a Bíblia pela primeira vez, todas as histórias, em todas elas, eu era o bom moço. E sempre aquilo que estava errado nunca se aplicava à minha própria vida. Mas depois que eu fui conhecendo o reino de Cristo e vendo que o reino dele era próximo de mim, olhando para a beleza de Cristo e para a minha própria monstruosidade, eu comecei a ler a palavra e me perceber em Davi. Eu era então Davi. Eu era então Pedro, que negava Jesus tantas e tantas vezes. Eu era Jonas, que fugia da vontade de Deus e não pregava o evangelho para as pessoas que estavam condenadas ao inferno. Eu era como aquele povo que, amargurado, ficava reclamando com Moisés de noite. Quantas murmurações, quantas reclamações se passam no meu coração noite e dia por causa de bobagem e de besteiras, diante daquilo que Deus faz de tão majestoso na minha própria vida. Meus irmãos, agora eu era o traidor da história. Eu me lembro do C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele conta a história, de alguns irmãozinhos que vão para um lugar e tudo mais. E aí tem um que é especialmente mau, que é especialmente traidor, um cara chamado Edmundo. Edmundo é o traidor, ele trai a família, ele trai aquele que representa Jesus na história, ele trai todo mundo. Mas de algum modo ele é perdoado, atraído para perto. E na verdade aquele que representa Jesus lá, que é Aslan, morre no lugar de Edmundo. No último dia, no final da batalha, na hora da condecoração, Edmundo recebe um novo nome. Meus irmãos, em Apocalipse, Jesus dará um nome que só Ele conhece para nós. Edmundo foi chamado de justo. O traidor foi chamado de justo. Meus irmãos, eu sou esse na história. Nós somos esse na história. Nós somos o traidor. Nós somos aqueles que negaram tantas e tantas vezes a Jesus Cristo. Mas Ele nos chama para perto. Ele aplica e imputa a sua justiça à nossa vida. E agora, encontrados em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo é maravilhoso. A história de condenação, o aviso daqui a 40 dias,
é, na verdade, a história da nossa salvação. Em breve, nós nos encontraremos com o Deus, justo juiz de todas as nações. Nesse dia, escondidos em Cristo, seremos salvos, mas se verdadeiramente o nosso coração encontrou o arrependimento genuíno. Jonas, por exemplo, ele acha que os ninivitas são maus. Ele acha que os ninivitas vão ser exterminados em 40 dias. Mas por pouco a vida de Jonas não é ceifada antes dos 40 dias. Jonas é tão mau quanto os ninivitas. Falta a ele ler a palavra de Deus contra ele mesmo. E falta a nós isso também, meus irmãos. Eu me lembro do outro livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em que essa é ficção, beleza? Mas é um diabo mais experiente falando com um diabo menos, um demônio mais experiente com um demônio menos experiente. Tem uma hora do livro em que o demônio mais experiente vai dizer para o menos experiente assim: o menos experiente tem que tentar uma pessoa que está indo à igreja. Aí ele fala assim para o outro falar no ouvido daquela pessoa: olha, quando ela estiver ouvindo a palavra, você sopra no ouvido dela assim: isso é radical demais. Isso não é para você. Isso não é bem assim. Isso é radical demais. Meus irmãos, Satanás sopra no nosso ouvido isso todo dia. Arrependimento genuíno, chorar pelos pecados. Como assim? Isso parece radical demais. Mudar de vida, lutar para ter uma vida que seja algo que glorifique a vida e a entrega de Jesus Cristo na cruz. Isso parece demais. Ah, Jesus, nos perdoe, Jesus, por a gente ter tratado muitas vezes a palavra de Deus sendo pregada dessa forma. Nos perdoe, Senhor, por termos aplicado a palavra ao outro e não a nós. Na divulgação dessas músicas, eu vi várias pessoas colocando uma carinha de choro da música da Juliane Souza, uma carinha de choro embaixo da música. Meus irmãos, é fácil colocar emoji numa música, beleza? É fácil colocar carinha de choro, pode encher de carinha de choro, beleza? Difícil é aplicar aquela palavra ao seu próprio coração. Difícil é achar que você mesmo é o hipócrita, que você mesmo é o traidor, que o seu coração é enganoso. Isso é difícil demais. Segunda e última aplicação: arrependa-se diante da pregação da palavra. Meus irmãos, agora há um caminho de arrependimento. O que a maioria se esquece é que nessa história de Jonas, a mensagem não é contra Nínive, a mensagem é contra nós. A mensagem não é contra Nínive, a mensagem é contra nós. Nós não sabemos, meus irmãos, se em 40 horas, em 40 dias, em 40 semanas, em 40 anos, que seja, em breve nós seremos destruídos pelo juízo de Deus, se nós não nos arrependermos e nos agarrarmos a Cristo. Em breve nós seremos destruídos se Cristo não for a nossa salvação. Arrependimento é olhar para a santidade de Deus e se reconhecer miserável. Lembre-se de Jó. Jó foi reconhecido por Deus como o homem mais justo do seu tempo. O mais justo do seu tempo reconhecido por Deus. No final da história de Jó, no capítulo 42, Jó vai dizer: eu me abomino no pó e na cinza. Eu me abomino. Você sabe o que é abominação? Abominação é monstruosidade. Jó, o homem mais justo, quando vê a justiça de Deus, quando enxerga a justiça de Deus, ele diz que ele mesmo é um monstro. Olhe para a beleza de Deus e por isso veja a sua própria feiura. Olhe para a santidade de Deus e por isso veja o seu próprio pecado, mas não pare nisso. Olhe para Deus de novo e veja nessa beleza e santidade a possibilidade de ser salvo.
É assim que a salvação ocorre. Nós olhamos para Deus e olhamos para a nossa maldade e nos arrependemos e olhamos para Deus de novo e Ele nos recebe nos seus braços. Olhe corretamente para a sua própria vida, dê um passo para trás, baixe a guarda, veja-se como o Evangelho te retrata, como o espelho do Evangelho fala sobre a sua própria vida. Veja-se doente, pobre, podre, nu. Veja-se enfermo, com fome, com sede, quase morto, moribundo, perdido, distante, sem saída. Então olhe para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você pode estar aqui há anos, você pode ter passado pelo batismo, mas se você nunca se viu miserável, é possível que você nunca tenha se arrependido verdadeiramente e se agarrado a Cristo como única forma de salvação. Se você nunca viu o seu próprio desespero ao olhar para o domínio de maldade no seu próprio coração, eu lhe peço, arrependa-se. 40 dias, 40 anos, o juízo de Deus vai esmagar você. Você não apresenta frutos dignos de arrependimento, o juízo de Deus virá. Uma vez um médico contou a seguinte história, que ele viu pessoas no leito de morte, e 1000 dessas pessoas não morreram. No leito de morte, durante toda a sua vida, no leito de morte, essas pessoas diziam que estavam arrependidas, que mudariam de vida se tivessem uma segunda chance, que fariam tudo diferente e melhor. Mas quando sobreviveram e voltaram à sua vida, voltaram aos velhos erros, aos velhos vícios, à própria maldade, voltaram como o cão volta para o seu próprio vômito. É essa a comparação que a palavra de Deus faz. O verdadeiro arrependimento traz frutos dignos de arrependimento. Não é simplesmente dizer da boca para fora. Não é somente isso, é isso também. Mas é lutar contra o próprio pecado, então, tentar viver uma vida que seja algo que glorifique o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo, algo que reflita a glória de Cristo. Agarre-se a Cristo, como no mar o náufrago se agarra a um bote, a uma boia. Agarre-se a Cristo dessa maneira. Diga como o filho pródigo na parábola disse para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Rasgue o coração diante de Deus. Nele, no Pai, há olhos de misericórdia. O Pai vê todo filho arrependido. Nele, no Pai, há pernas de misericórdia. O Pai corre na direção de todo filho arrependido. Nele, no Pai, há braços de misericórdia. O Pai abraça o filho arrependido. Nele, no Pai, há tudo misericórdia, porque Ele é totalmente misericordioso. Nele, no Pai, há lábios de misericórdia, porque Ele cobre o seu filho de beijos. Ele é rico em misericórdia. Nele e somente nele há perdão. Que você se aproxime de Cristo dessa maneira, que Ele seja a sua salvação, que seja assim para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, como no caso de Jonas, Senhor, eu sei que a eficácia dessa palavra não depende do pregador, mas da atuação do Teu Espírito Santo somente. Ao mesmo tempo, Senhor, eu sei que essa palavra também é para mim, Senhor. Então, por isso eu peço a Jesus, quebra o nosso orgulho, nos faça olhar para a cruz, tira a dureza do nosso próprio coração, joga a nossa carne no chão, Senhor. Nos ensine o valor de viver como igreja, de viver em comunhão. Senhor, nós queremos querer a Sua vontade, mas enquanto isso não é possível, Senhor, queremos aceitar a Sua vontade para as nossas próprias vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
Perdoa, Senhor, as nossas incontáveis falhas, a nossa multidão de pecados, Senhor. Nos perdoe. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Igreja Oceânica, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pastores da Igreja Oceânica, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que na sua ira o Senhor se lembre da sua misericórdia. Que seja assim, que nós possamos nos agarrar ao Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que tenha sido assim na nossa própria vida. Em nome de Jesus, amém.